Oi, gente! Hoje a gente vai falar então sobre a ordem correta da entrada do cortejo. Claro que existem alguns fatores que influenciam nessa ordem. A primeira é o tipo de cerimônia, né? Se a gente está falando de uma cerimônia católica, de uma cerimônia evangélica, de uma cerimônia ecumênica, mas hoje em dia, cada vez mais, essa ordem ela é similar. Então, eu vou falar de uma maneira geral e vou falar de alguns detalhes que podem influenciar nisso. O primeiro detalhe tem a ver com a questão de quem oferece o evento. Em que sentido? Isso se usa lá no convite. Quando a gente falou de convite, eu falei sobre isso, né? Sobre a ordem dos nomes, se primeiro vai o nome dos noivos ou o nome dos pais. Isso também influencia na entrada do cortejo. Então, se o evento é oferecido pelas famílias, a primeira entrada é feita pelo casal de pais, então representando as duas famílias. O pai do noivo com a mãe da noiva, né? Que são os dois pais que não entram com os seus filhos, de uma maneira geral, né? Então, a não ser que, claro, esse papel seja substituído por outra pessoa, né? Pode acontecer de não ser feito pelo pai e pela mãe e ser feito por outras pessoas. Ou existe a possibilidade de não ter a entrada do casal de pais, né? Representando as duas famílias, por uma questão de afinidade, muitas vezes, ou de opção dos noivos, e aí a gente substitui, então, pela entrada das duas famílias, mas com os seus respectivos pares, né? Mãe e pai do noivo e mãe e pai da noiva. Mas daí não se aplica nesta ordem, né? Eu posso falar um pouquinho disso adiante. Hoje, então, a primeira entrada mais usual é a do noivo com a mãe, ou quem for entrar com o noivo, né? Porque o noivo, então, vai representar esta nova família que está sendo formada e vai ser o anfitrião do evento, tá? Ele é, então, depois dele entra, então, o casal de pais, nesses formatos que eu comentei antes, né? Podendo ser representando as duas famílias ou ter a representatividade das duas famílias de uma maneira separada. Existem casos que os noivos optam por entrar com pai e mãe, e aí nesse caso essa entrada também ela fica alterada, né? Pode acontecer de não existir a entrada do casal de pais. Depois disso a gente tem a entrada dos padrinhos, então, e depois dos padrinhos a gente tem a entrada das crianças ou das damas de honra, né? Representando antes, fazendo a abertura então para a entrada da noiva. Então aqui é o momento para a entrada, quando são crianças, né? Das plaquinhas, da florista, né? Da menina com um buquezinho ou com as pétalas de rosa, ou com outros elementos que façam a abertura então para a entrada da noiva. E depois disso nós temos a entrada da noiva com o pai, geralmente, ou com outra pessoa que for acompanhar ela. Depois da noiva, a única entrada que acontece é a entrada das alianças. Isso num formato ecumênico e evangélico. Nas igrejas católicas, cada vez mais também tem se utilizado esse formato, mas pode acontecer de a entrada da aliança acontecer antes da entrada da noiva e a entrada da noiva ser a última entrada. Então, isso vai depender da igreja. Gente, esse é um assunto que tem muito detalhe e que eu não vou conseguir falar de todos aqui, mas se você ficou com dúvida, manda para mim. E você pode acompanhar o conteúdo diário no Instagram, no Facebook, e o perfil tá aqui na descrição do vídeo.